Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Beatriz Freitas e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Luís Costa e Sousa sobre arquitetura do campo de batalha português no século XVI. Luís Costa e Sousa é investigador integrado doutorado no Cham, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. É coordenador, a par com Ana Paula Avelar, do projeto de Re-Militari, da escrita da guerra à imagem do campo de batalha no espaço português, 1521 a 1621. Procura, através de uma perspectiva multidisciplinar, investigar a guerra não só como um ato bélico em si, com todos os aspectos que caracterizam esta ação, mas também enquanto uma demonstração visual de autoafirmação. Bem-vindo, professor, e obrigada por ter aceito o nosso convite. Tendo em consideração que a história é normalmente escrita pelos vencedores, como é que se estuda a história militar? Levantou um ponto engraçado, interessante, que é a história escrita pelos vencedores. De facto, há um aspecto que normalmente falha na história, que é a história feita pelos vencidos. E no meu caso, por questões de constrangimentos cronológicos, que eu trabalho os 100 anos de guerra de Portugal entre Dom João III e o Filipe II de Portugal, Filipe III de Castela, precisamente é uma história que está cheia de grandes derrotas militares. Também algumas vitórias, sim, mas cheia de grandes derrotas. Por outro lado, estas derrotas também são melhor documentadas, têm um conjunto de documentação enorme, que muitas vezes não está estudado porque aqui falha o objetivo principal da guerra, que é a vitória, não é? De facto, a derrota não é muito simpática de estudar, mas é particularmente importante de estudar do ponto de vista do vencido e sem qualquer espécie de problema em abordar essa situação menos agradável, digamos assim. Por outro lado, o facto da grande documentação que está disponível sobretudo as duas grandes derrotas que marcam toda esta época, de Alcácer Quibir e depois a Guerra de Anexação de Portugal, que vai de 1580 até 1583, com a conquista dos Açores, desde a conquista de Portugal até a conquista dos Açores, está extremamente bem documentada dos dois lados da barricada, digamos assim, espanhol e português, para o lado da anexação, do lado de Alcácer Quibir, sobretudo para o lado português, porque há muito poucas fontes marroquinas conhecidas e que estejam disponíveis, mas por outro lado também há uma série de descrições presenciais, que é aquelas a que eu me dedico pela própria perspectiva que eu pretendo dar à minha investigação sobre história militar, que é a perspectiva do campo de batalha, dos detalhes ásperos da guerra, como há um autor que diz-me de forma muito interessante, mas que não são assim tão ásperos, porque têm uma série de coisas, de situações que transformam, no fundo, a construção dos exércitos, porque aí é a minha grande questão, como é que se colocam os soldados no terreno. É algo que não é normalmente muito estudado, mas pela minha formação de arquiteto interessa-me particularmente como é que se constrói esta formatura militar, tendo em conta que, como vamos, penso, falar daqui a pouco, há uma série de princípios que transitam da arquitetura para a história militar, nomeadamente para esta parte áspera do campo de batalha. Por ter falado na Batalha de Alcácer Quibir, as conquistas em Marrocos foram marcadas pela introdução do armamento de fogo, o qual alterou armas, armaduras e a própria arquitetura. Neste sentido, tenho duas perguntas. Por um lado, qual a importância das Zamor? Por outro lado, como é que se modernizou a ação militar? É interessante falar em Azamor, porque de facto é no norte da África que vamos ter as grandes campanhas militares em que, digamos que há todo um processo de modernização dos military assets, como os ingleses dizem. Define muito bem tudo o que está ligado à parte tática, de organização, mas sobretudo à parte tática, porque no fundo é essa parte que me interessa, a tática no sentido da disposição dos soldados no terreno, da tática grega, não é? E Azamor é precisamente um culminar de uma primeira postura ofensiva dos portugueses em Marrocos, porque no fundo as grandes opções pelas modernizações dos exércitos vêm com os grandes projetos militares, não é? Na arquitetura é um pouco a mesma coisa, não é? As grandes obras, como o Convento de Cristo, criam toda uma família de arquitetos, muitas vezes ligadas aos estaleiros, que perduram no tempo durante décadas. Com a história, com as campanhas militares é um pouco a mesma coisa. As grandes iniciativas régias, as grandes iniciativas de campanhas militares, de expansões, de facto, têm lugar em Marrocos, no caso português. E, de facto, a Zamor de 1513 é o culminar de um processo
digamos, de introdução de novas, digamos, de uma guerra que tal como praticada na Europa, pelos espanhóis, pelos italianos, nas campanhas das guerras de Itália, e começa em 1508 com o primeiro cerco de Argila, que é a primeira vez que toda a forma de combater europeia se vai implantar no norte da África português, digamos, de influência portuguesa, e vai correndo desde 1508 até 1513 com a grande campanha militar que é Zamor, em que o Duque de Bragança vai com o seu exército todo organizado à italiana, à espanhola, à italiana, e vai fazer aquela campanha de conquista de Zamor, que não é uma campanha tão despiciante como isso, não é uma campanha de ostentação, claro, de afirmação de poder, como a guerra é sempre uma ostentação e afirmação de poder, mas também uma campanha mais difícil do que muitas vezes tem sido dado digamos, que os investigadores normalmente não falam de Zamor como um dado adquirido, como uma conquista fácil. Não foi tão fácil quanto isso. Tem todo um processo de desembarque, de itinerário até Zamor por terra, com a frota a acompanhar, e depois tem uma série de confrontos às portas de Zamor que não são assim tão fáceis como isso. Por outro lado, como se moderniza a arte militar, a ação militar, digamos que toda a arte militar, como eu lhe disse, são as épocas de grande expansão. Depois da Zamor, de Dom Manuel, temos uma fase de contração, digamos assim, de reequacionar da postura dos portugueses em Marrocos, nomeadamente, e que depois com o Dom Sebastião, com a época sebástica, tem outra vez um novo surto expansionista, e que aí, digamos que é algo que nós podemos observar de forma muito bem documentada, como é que um reino, um país, faz todo o processo de modernização militar, processo esse que dura 10 anos, dura praticamente o reinado todo de Dom Sebastião, desde que ele ascendeu ao trono, aliás, 10 anos exatamente, de 1568 a 1578, exatamente. Portanto, desde o primeiro dia em que ele, por assim dizer, em que ele sobe ao trono até ao desiderato final de Alcácer Quibir, há ali todo um processo que nós conseguimos ler, que é algo invulgar em termos de história de Portugal. Mesmo em termos de história da Europa, é difícil darmos conta de um processo tão coerente. Começa com uma reorganização digamos, dos enquadramentos dos soldados, com a introdução das companhias de ordenança, de forma sistemática, porque elas já existem, colocar os soldados em estruturas formais de organizativas é algo que já vem da Idade Média, mas nunca é feito de forma sistemática e de forma tão standardizada como acontece no século XVI. Isto é, o regime de companhias que é transversal a toda a Europa, é algo muito parecido de reino para reino, muda às vezes a nomenclatura, depois como é que se aglutinou as companhias em terços, em legiões, conforme o país, mas de facto o sistema é todo baseado na mesma coisa. É a companhia, que é a unidade militar nuclear, e para além tem um efetivo standardizado e tem uma inovação que é a introdução da hierarquia militar. É no século XVI que começa a funcionar a hierarquia militar como nós conhecemos hoje em dia, com os capitães, os sargentos, os cabos, tudo isso são nomes que nós hoje conhecemos da guerra, da estrutura militar atual, mas que são introduzidos nessa altura. É o século XVI que introduz esta estrutura fixa, standardizada em cada uma das companhias. E o Dom Sebastião vai fazer isso de forma muito coerente, desde, portanto, fazer a reestruturação dos meios militares, da parte institucional, por assim dizer, depois a trazer para Portugal toda a gente que conhece a guerra tal como praticada na Europa, portanto são chamados veteranos portugueses, são contratados capitães para treinar os soldados que vão ser recrutados pela legislação militar que é introduzida pelo Dom Sebastião, que é muitas vezes referida pela historiografia, que são as ordenanças de 1570, e depois o teste sucessivo, desde os exercícios militares que se fazem um pouco por todo o reino, dos quais não temos conhecimento em todo o lado, mas temos algum conhecimento em Évora, Lisboa, Porto, Valência do Minho também tem ordenanças, cada uma por sua razão, mas mais para responder ao curso, mas todas têm em comum essa estrutura militar que vai ser trabalhada pelo reino todo, o regime de treino, de adestramento dos soldados, e depois o rei também faz uma coisa que é inédita em Portugal, que é fazer uma grande inspeção ao sul de Portugal. Em 1573 ele vai ver como é que as ordenanças, como é que se faz o recrutamento, como é que os soldados são treinados, e depois sucedem-se expedições militares para ver como é que aquilo funciona na prática. Uma primeira expedição militar em 74, uma segunda expedição, ou melhor, duas expedições abortadas, todas a Marrocos, e finalmente
normalmente combina com 1568. É interessante notar que temos aqui tratadistas, temos arquitetos e soldados, que fazem todos a mesma coisa, no fundo, escrevem sobre a guerra. Temos também a parte da artilharia, que é fundamental, o domínio da artilharia, que também são soldados e arquitetos que funcionam neste domínio. Por exemplo, o Filipe Terzi é um arquiteto, mas também vai como capitão de artilharia para Alcácer Quibir, que é uma coisa curiosíssima. Os tratadistas também são, de facto, arquitetos, e portanto, temos o Isidoro de Almeida, que é um tratadista, um arquiteto, um engenheiro militar. Portanto, há aqui uma tratadística, tal como é feita na Europa, feita tanto por gente operacional, digamos, os soldados, como por gente teórica, os arquitetos e afins. E, por fim, a própria arquitetura militar, que é feita também tanto por arquitetos como por soldados, não é? Mais uma vez, este Isidoro de Almeida, o Onofre de Carvalho e outros. Depois temos uma série de indivíduos que vão trabalhar as fortificações pelo todo o espaço de influência portuguesa, desde o Oriente até Norte de África e Portugal, não é? Do outro lado da barricada, digamos, do lado dos adversários portugueses, temos o modelo otomano, que é algo também extremamente interessante e que também é transversal depois a todos os espaços que combatem os cristãos, nomeadamente o Norte de África, que segue muito o modelo otomano nesta altura, a partir de meados do século XVI até ao fim da dinastia Sádida, no início do século XVII. Digamos que o modelo militar otomano, se assim se pode dizer, isto não estamos a falar propriamente de modelos no sentido atual do termo, são formas de combater, digamos assim. O modelo otomano, a forma de combater dos otomanos é radicalmente diferente da forma de combater dos europeus. Digamos que a forma de combater na Europa coloca o ênfase na ordem, digamos, daquela palavra-chave que encontramos em todos os tratados de arte militar e de arquitetura, que é a ordem, portanto, cada coisa no seu lugar. Portanto, há ali uma estrutura que tem que ser construída e é através dessa regularidade, dessa estrutura, que se consegue um objetivo militar concreto, que são os próprios tratados que o dizem. Portanto, sem a ordem o exército não consegue sair vitorioso, e é na manutenção dessa ordem restrita, rigorosa, que está o segredo de ganhar a batalha. Pelo lado dos otomanos é exatamente o contrário. Trata-se de destruir essa ordem, porque o próprio exército otomano, embora esteja organizado de forma coerente, não tem a mesma rigidez formal que tem o exército europeu. E, portanto, não há propriamente um modelo melhor que o outro. Aliás, de toda a guerra entre espanhóis, que são os grandes inimigos espanhóis e otomanos, nunca há um vencedor garantido. Até se poderia dizer que talvez o vencedor que tem mais probabilidades de ganhar será o otomano. Muitas vezes o modelo otomano é muito mais forte do que o europeu, porque de facto a destruição da ordem é algo muito fácil de fazer. Basta que alguns dos grupos de soldados, comecem a perder a coesão, começam a fugir outros, que imediatamente a estrutura da formatura defensiva se desfaz e digamos que o exército fica completamente à mercê dos adversários. Foi o que aconteceu, aliás, em Alcácer Quibir. E o modelo otomano é muito interessante porque de facto é um modelo transversal, tal como o europeu, e passa por todo o mundo, por quase todo o mundo islâmico, nomeadamente o mundo do Mediterrâneo. E digamos que o local onde esse modelo é talvez absorvido de forma mais coerente é Marrocos. Marrocos da dinastia Sádida vai progressivamente adotando cada vez mais elementos do modelo militar otomano, de tal forma que conseguimos identificar perfeitamente toda a estrutura militar em 3 linhas e, sobretudo, uma situação que é também coerente com a europeia, que é a criação de um núcleo de tropas treinadas permanentes. Isto é, na Europa pretende-se fazer isso, pretende-se o exército dos cidadãos à maneira dos romanos, e em Marrocos já existe isso, no fundo, que é um exército com tropas permanentes, muitos deles recrutados entre os cristãos convertidos ao Islão, os elfos, que são referidos como os elfos. São eles o núcleo, o nervo do exército marroquino, são os elfos, juntamente com os andaluzes, os antigos descendentes dos imigrados da Andaluzia. São esses dois núcleos de soldados que formam o núcleo duro do exército marroquino do século XVI, do exército sádida. E portanto são soldados muito experimentados nas guerras civis, durante as quais os sádidas fizeram a sua ascensão até à época do Abdelmalik, não é? Mas depois tem lugar aquela segunda guerra civil em que a Batalha de Alcácer Quibir se enquadra, mas é esse modelo que vai estar em causa em Alcácer Quibir. Ou melhor, são esses dois modelos. Eu confrontei o modelo otomano, lido pelos marroquinos, e o modelo europeu, lido pelos portugueses.
Um confronto tem mais do que uma linha só. Exatamente, há várias linhas de confronto aqui. E no próprio exército português há um confronto entre guerra tradicional e guerra europeia também. Portanto, há vários subconfrontos no meio desta... de facto, a Alcácer Quibir é um tema de microhistória. Inclusivamente percebe-se, conseguimos ler que é algo que interessa na atualidade, inclusivamente, como é que se mobilizou o reino todo, porque temos as fontes indiretas. Se nós não temos propriamente listas de recrutamento para o exército de Dom Sebastião e, portanto, não sabíamos até há algum tempo atrás como é que era constituído, quais eram as pessoas que lá combatiam, que lá estavam. Não só combatiam, mas porque não estamos a falar de um exército só de combatentes, estamos a falar de uma cidade que tem combatentes e não combatentes. Temos uma fonte indireta que são as listas dos cativos. E recentemente fizemos um projeto muito interessante de análise das listas de cativos em Marrocos, que foram resgatados portanto, entre 1579 e 1613, se não estou em erro. E de facto são à volta de 5.000 nomes, e destes 5.000, 1.400 estão identificados como sendo de Alcácer Quibir. Passamos a ter aqui uma imagem do que era a população do exército, não só dos soldados, não só dos fidalgos, sobretudo, porque a lista dos 300 fidalgos é muito conhecida, mas das pessoas que lá estavam, que iam para lá combater e que foram mobilizadas, e que de facto é de norte a sul do país. Há gente desde o Minho até ao Algarve. O que conduzia à adoção de uma determinada estratégia militar em detrimento de outras? Temos aquela grande fortificação portuguesa do século XVI, que é chamada Cabeça do Reino, que é portanto, o Forte São Julião da Barra, de São Gião, uma obra de referência em termos da tratadística toda da arquitetura, da engenharia militar, e temos também a guerra promovida pelo rei, que são as referências da guerra tal como praticada na Europa, não é? Primeiro pelo Dom Manuel, mas sobretudo com o Dom Sebastião, que veio o modelo militar espanhol todo importado para Portugal, o que também não é de espantar, porque estamos aqui ao lado de Espanha, não é? E por outro lado, o modelo militar espanhol é o que dá cartas na Europa da altura, não é? E por outro lado temos em paralelo a pequena guerra tradicional nos vários presídios do Norte de África e não só, e no próprio Oriente. Portanto, estas duas guerras, a guerra moderna e a guerra tradicional, coexistem e entram em conflito. Há ali uma dialética muito interessante que, por exemplo, na parte no que respeita às reformas militares de Dom Sebastião, está sempre presente na crítica que é feita em toda a documentação da época, da introdução dos novos, como é que se dizem? Como é que eles dizem? Há um cronista que diz aquilo de uma forma muito interessante. Os novos modos da guerra dos sítios onde a guerra florescia da Europa. E, portanto, é uma crítica implícita em contradição com a guerra tradicional que ele defende. A guerra da cavalaria, enfim, daquela guerra tradicional dos presídios do Norte de África, que vem da Reconquista. Portanto, isto está sempre em conflito. Estão sempre em conflito estes dois motivos da guerra. E, claro, depois, em toda esta dialética, tem sempre duas ou três situações, que é a adequação dos meios militares, portanto todas as inovações como as armas de fogo, a artilharia, estão na ordem do dia, e temos as inovações da moda, por exemplo, das armaduras, das armas modernas, de tudo o que é, todos os apetrechos militares de aparato que são importados, nomeadamente de Itália, e que são usados de uma forma como a tal afirmação de poder que é a guerra, não é? Que é a guerra do Renascimento, e mesmo o campo de batalha é uma zona, é uma área de afirmação de poder, é exatamente o contrário do que se faz hoje em dia, digamos. Os exércitos não procuram camuflar-se, mas procuram afirmar-se em termos físicos e visuais, não é? Há um autor de um tratado muito interessante que diz: vistam-se os soldados de cores vivas e não usem o preto, nem usem o verde, que se confunde com o campo. É muito interessante, é exatamente ao contrário. Contraste. É o contraste, exato. Como temos vindo a abordar, então um conflito militar é mais complexo do que apenas o momento concreto da guerra. Exige preparação, teorias, estratégias, organização, cálculos e métodos. De que forma é que os registros iconográficos podem articular com as fontes escritas? Como os tratados, como temos. Exato. A campanha militar, digamos, a batalha é apenas um momento muito específico da campanha militar, e não é necessariamente aquele que culmina de forma mais positiva toda uma organização que vem de trás, desde
a concentração de meios militares, etc. Mas, sobretudo, a parte específica, que é o que me interessa como arquiteto, no fundo, é a construção do campo de batalha, é as várias fases que, aliás, vêm, as 3 fases, digamos assim, da guerra operacional, digamos assim, da guerra física, que já vêm, aliás, teorizadas pelo Vigésio, que é a grande referência da tratadística militar desde a época romana e que passa por toda a Europa até à época quase moderna, até quase ao século XIX, mas nesta altura do século XVI em particular, o Vigésio é um autor particularmente importante, está sempre presente em toda a tratadística, a estrutura do texto dele está sempre presente, e ele precisamente define a guerra em 3 fases fundamentais, que é a parte do acampamento, da construção dos acampamentos, da marcha e da batalha. São as 3 fases, e a batalha inclui tanto os cercos como o confronto físico entre os 2 exércitos. São 3 fases específicas que todos os exércitos que têm uma campanha militar têm que, digamos, a que têm que obedecer, por assim dizer, e que transformam a sua estrutura física em função de todos destes três momentos, digamos assim. Digamos que o próprio exército como objeto de arquitetura efêmera, altera-se em função do acampamento. O acampamento, quando se faz um acampamento militar em determinado lugar do território que se pretende, onde o exército passa, esse acampamento é construído em função das regras que vêm do Políbio, também uma vez mais das regras clássicas, e é uma pequena urbanização, dependendo dos acampamentos, se são mais ou menos, se demoram mais ou menos tempo no território. Por exemplo, temos acampamentos como o acampamento espanhol de Cantillana, antes da invasão de 1580, que é uma cidade com arruamentos, com mercados, com igrejas, com tudo. O exército de Dom Sebastião, digamos que não se tem a certeza de como é que ele terá sido organizado em termos de acampamento, mas de certeza tem ali uma grande trincheira à volta, e os vários corpos dos exércitos, sejam os soldados mercenários estrangeiros, os portugueses, os soldados das ordenanças dos vários locais de recrutamento de Portugal, todos eles têm o seu espaço alocado nesse acampamento. Existe um regimento, está documentado, em que determina que em determinado sítio fica este terço, ficam estes soldados do Algarve, os de Lisboa, os do Norte do país, os alemães ficam aqui, os italianos acolhi, e tudo, portanto, é um espaço altamente organizado em termos, é o conceito da ordem do Renascimento, que aqui está sempre em causa. O exército é a mesma coisa. Há 2 grandes passos entre o exército e que implica que ele muda a sua aparência, digamos assim, em função desses 2 momentos, que é a marcha e a batalha. Quando o exército se organiza em marcha, sobretudo em caso de atravessar o terreno hostil, ele já vai normalmente formado em batalha. E digamos que tem ali uma ligação muito grande. Ele altera-se, tem ali uma dinâmica própria para se transformar depois na formatura de batalha. Portanto, há ali uma ligação muito próxima, digamos que eles vão com uma ordem de marcha e depois aquilo tem uma pequena evolução quando vai combater. E todas essas organizações têm por base uns cálculos, digamos assim. Têm uma estrutura geométrica que encontramos na arquitetura também. Temos uma grelha ortogonal, organizada em termos de proporções 3:1, 2:1, portanto, tal e qual como nas plantas arquitetónicas e nas fachadas. O objeto exército é um objeto arquitetónico, não há dúvida. A parte da ligação entre a iconografia e as fontes escritas é fundamental para tentarmos compreender precisamente como é que se constrói e qual era a aparência, no fundo, tendo em conta que é sempre uma interpretação das fontes, não é? Mas não há dúvida que há muitas fontes gráficas e há determinadas batalhas que, sobretudo as portuguesas desta altura, estão muito bem documentadas, em que nós conseguimos fazer aqui uma articulação fundamental entre o que está representado na imagem, na iconografia, e o que está descrito no texto. E então, na Batalha de Alcácer Quibir ou nos acampamentos de Cantillana, temos ali uma ligação muito próxima entre, no caso do acampamento de Cantillana, é uma ligação interessantíssima, que temos um texto que descreve o acampamento, com os seus vários locais, temos um desenho que nos descreve o acampamento de forma gráfica, e depois temos a parte de ligação, que é fundamental, que é o espólio museológico e arqueológico. Temos a parte o terreno está identificado, temos uma série de pontos. Portanto, temos aqui uma articulação que se consegue fazer entre as fontes e o resultado atual e o que resta, digamos assim, destas urbes efêmeras, que eram os exércitos, não é? Algo raro. Exatamente, algo muito raro, exatamente. Neste caso do acampamento de Cantillana é raríssimo porque temos inclusivamente a localização de uma ponte do século XVI que está registada no próprio mapa, está registada nos textos e ainda existe. Portanto, temos depois só falta agora irmos lá, de facto, sondar o terreno. A primeira coisa que se consegue ver é a trincheira. Há sempre uma trincheira à volta do exército, do território, portanto é sempre
aquela grande fronteira que delimita aquele espaço restrito que é o exército, que é o acampamento do espaço hostil, e portanto essa trincheira está lá de certeza, digamos assim. Agora pensamos em termos de individualidade. Qual é a ligação entre a iconografia presente nas armaduras e o seu utilizador? Bem, isso é muito interessante porque, uma vez mais, tal como na escrita, na pintura, nós temos presente nas armaduras da época os motivos da moda, digamos assim. Quer sejam a referência à antiguidade, que é particularmente cara a esta época, não é? Quer seja a referência a outras situações mais correntes, como seja o próprio vestuário. Isto é, a ligação entre as armaduras, por exemplo, e o vestuário é muito próxima. Às vezes é uma questão de ovo de galinha, o que é que está antes, o que é que está depois. Nós conseguimos encontrar de uma forma, muito objetiva, motivos decorativos do vestuário. Por exemplo, há uma imagem de um capitão italiano em que tem uma armadura vestida. Começa logo por aí, diz-se vestir a armadura, não é? Portanto, é vestuário, é uma peça de vestuário. A espada faz parte do vestuário, não é? Do fidalgo. Temos os motivos decorativos da armadura, que são umas faixas, normalmente, um motivo que é muito vulgar na segunda metade do século XVI, são as faixas decorativas à volta da parte frontal da armadura, digamos, do colete, como se chamava. E esses motivos são idênticos, por exemplo, ao dos calções da altura, aqueles calções estufados muito largos. O capitão italiano tem os mesmos motivos, exatamente, da armadura com os dos calções. Portanto, é uma coisa extraordinária. E não é caso único, existem muitos casos, mais casos deste. O rei francês também tem uma imagem com situações dessas. O caso espanhol de Carlos V está muito bem documentado. Há uma série de catálogos muito bem feitos em que fazem a passagem entre a pintura e as peças da armadura que estão retratadas na pintura e conseguem-se ver ali a repetição dos motivos todos, entre a parte do vestuário e a parte dos motivos decorativos das armaduras. E isto é na parte da moda, digamos, porque depois temos a parte clássica, que toda aquela panóplia decorativa que existe na arquitetura, os grotescos, estão nas armaduras. Por exemplo, a armadura alantica, que existem vários exemplares, do Carlos V, por exemplo, penso que é o Alexandre de Farnese, que tem uma armadura extraordinária, que inclusivamente tem um projeto, digamos, tem um desenho com a armadura como ela vai ficar, com todos os motivos decorativos, e depois tem a peça atual e conseguimos fazer a comparação. É quase como um projeto de arquitetura. Temos o desenho e temos a prática. E estão ali todos os motivos que nós encontramos na arquitetura dos grotescos. Por exemplo, ali no Convento de Cristo, vemos aquela zona toda dos grotescos ainda, do claustro, do Arruda. Esses motivos são repetidos nas armaduras. É algo muito curioso e, portanto, que mostra que, de facto, há uma série de motivos decorativos que passam, inclusive da própria caligrafia, dos próprios motivos que aparecem nos livros. Aliás, estes motivos eram objeto de um catálogo para o próprio cliente escolher o que era aqueles, que era aquele outro. E muitas vezes consegue-se associar, eventualmente, a alguns reis, a alguns indivíduos como o Duque de Saboia, certos motivos decorativos, como o nome milanês, que são próprios daquele indivíduo e não do outro. Portanto, há uma grande individualidade da peça que o cliente vai comprar e dentro daqueles motivos todos que são correntes e utilizados numa série de situações gráficas, digamos assim, visuais, da cultura visual do Renascimento. Isso é muito interessante porque, ao fim e ao cabo, é uma demonstração da tal de poder que a guerra exibia e, ao mesmo tempo, há uma certa individualidade concreta. Exatamente, tal e qual. Muito obrigada. Obrigado também. Muito obrigada, professor. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com Luís Costa e Sousa, investigador integrado do CHAM, licenciado em Arquitetura, mestre e doutor em História dos Descobrimentos e Expansão. O seu trabalho centra-se na análise teórica e prática da Guerra Portuguesa durante o Renascimento, em conjunto com as relações que a história militar estabelece com a arquitetura e a arte. Assim, para além de estudar aspectos como tratados, estratégia e armamento militar, concentra-se nas diferentes formas de fortificação e nos registros visuais de engenheiros, arquitetos, escultores e pintores. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.